noite, senhoras e senhores. Bem-vindo ao programa América e Você com Paulo Schneider. Para quem já nos segue desse Brasil afora, desse São Paulo, nesse mundo, muito grato. E a todos vocês que ainda não nos seguem, entra nos nossos canais de social media que vão estar citados aí. Mas, como sempre, o nosso programa nasceu para trazer informações ao empresariado brasileiro, às famílias brasileiras que querem emigrar para esse grande país chamado Estados Unidos. Eu acho que a grande maioria de vocês já conhecem, muitos de vocês já vieram passear aqui e têm um desejo grande de vir para cá. O objetivo do nosso programa é trazer profissionais para cá, para apresentar a vocês as informações detalhadas sobre como que a mecânica desse país funciona. E dentro desse processo, nós temos como objetivo trazer experts, pessoas que têm um calibre fantástico, pessoas de experiência de longas datas aqui, pessoas que fazem acontecer, fizeram acontecer e seguem fazendo acontecer com uma história muito, muito, muito profunda já desse país. Eu sempre digo que os nossos convidados são pessoas que já entendem muito mais do que inglês, do que o sistema, entendem a cultura americana. E quando você entende a cultura americana, você sabe como o sistema funciona. É que nem você aí no Brasil, você entende a cultura do país, você entende a cultura do Brasil, eu não preciso perguntar como é que o Brasil funciona, você não precisa estudar como é que o Brasil funciona. Esses experts que a gente traz aqui no nosso programa têm este conhecimento. E para você que quer vir para cá, segue o nosso programa, todos os programas, todas as entrevistas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Ali você encontra as entrevistas na íntegra. E aí você pode, nesses arquivos, pode sempre revisar para você saber mais do que você tem que fazer para vir com sua família ou com os seus negócios aqui para esse grande país. E hoje não é muito diferente. Temos uma grande expert no mundo da educação acadêmica, focada no estado da Flórida, como citei anteriormente. E temos aqui nada mais e nada menos do que a grande Beatriz Carriello, uma expert nesse mundo aqui da cultura americana, do mundo acadêmico. Ela é doutora em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em língua portuguesa pela mesma universidade. Atualmente é professora adjunta da Florida International University. Eu tenho certeza que muitos brasileiros já estudaram, já passaram por aqui, tem muitos estudando aí e com certeza conhecem a Beatriz. E ensina português como língua estrangeira e língua de herança na Ronald Reagan Doral High School, em Miami, no estado da Flórida. É coordenadora educacional da Fundação Vamos Falar Português, cofundadora e vice-presidente da Organização Americana de Professores de Português, e suas áreas de interesse são ensino de português como língua estrangeira, materna e de herança, ensino de vocabulário, metodologias para ensino de língua estrangeira e formação de professores. Olha, uma biografia redonda. E para quem quer aprender o sistema daqui, é com a Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. Muito bem-vinda ao nosso programa América e Você. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, né, estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que eu fui aprendendo, né, nesses anos todos morando na Flórida. Não, isso é muito bom. A gente se conhece, eu conheço seu esposo já há mais de eu devo dizer uns 23, 24 anos, desde os tempos de Boston, se não mais, né? Então, conta um pouco da sua história, como tudo começou aqui para ti, no mundo acadêmico, na escola pública aqui do estado da Flórida. Isso começou em 2006. Na verdade, a minha trajetória de educação, eu sou formada, né, em língua portuguesa e literatura brasileira. Então, quando eu cheguei a Miami em 2004, eu conhecia Vamos Falar Português. Então, eu Sim. comecei com essa direção de trabalhar com língua de herança, mas depois eu comecei
também a me envolver um pouco com o sistema público de ensino, porque os meus filhos estavam estudando, né, na escola pública. E foi me informando um pouco de como esse sistema acontece. E em 2006, eu comecei a dar aulas como professora auxiliar na Ada Merit, que é uma escola bilíngue em Downtown Miami, né? Eu trabalhei 2 anos lá e depois eu fui convidada para implementar um programa de língua portuguesa numa escola de ensino fundamental segundo segmento, middle school, aqui nos Estados Unidos, em Doral. E foi quando eu implementei o primeiro programa de língua portuguesa na cidade. E depois esse programa se expandiu para outras escolas, e aí os meus alunos paravam, né, na middle school, mas eles precisavam também de créditos de língua para formar, né, no ensino médio e poder estar na universidade por 4 anos. Isso é um requerimento aqui, né, 2 anos de língua estrangeira, mesma língua estrangeira. Então, por exemplo, se ele aprende português nível 1, ele vai aprender português nível 2. Se ele aprende espanhol nível 1, ele vai aprender espanhol nível 2. Ele não pode falar, 1 ano eu vou aprender espanhol e 1 ano eu vou aprender português. Na verdade, não. Tem que criar uma base. Na verdade, o que a gente brinca, não é brincar, mas o que se fala que é 2 anos de língua back-to-back. Né? Então, você tem que fazer a mesma língua. É claro que ele pode estudar quantas línguas ele quiser, mas esse é um dos requerimentos para o aluno se formar na high school daqui. E aí eu implementei o programa para subir o nível de fundamental segundo segmento para ensino médio. E aí essa trajetória começou desde 2013 na high school até hoje. Né? Muito interessante, muito interessante. O bom é que você tem... Os seus filhos nasceram no Brasil, foram ou nasceram aqui? Nasceram no Brasil, vieram pequenos. Nasceram no Brasil e vieram pequenos para cá. Isso é um grande exemplo para a gente entrar num assunto que muitas famílias brasileiras enfrentam ou têm muito medo, principalmente as mães. O meu mercado, como você sabe muito bem, Beatriz, é o mercado imobiliário. Já atuo nessa área há décadas, né? Quase 30 anos. E a grande preocupação das famílias brasileiras que vêm com filhos para cá, quando não dominam muito bem o inglês, eles sempre perguntam, é obrigado a falar inglês para entrar numa escola? E como que a escola lida com crianças que ainda não falam inglês? Como é que é? Você pode... Fala um pouco para nós sobre isso, para a nossa audiência. Não é obrigatório chegar aqui já falando inglês, né? As escolas na Flórida, elas têm um departamento de isso, que é inglês para quem fala outras línguas. É English for As a second language, other languages, né? Yeah. Seria isso. Então, é o inglês para falantes de outras línguas. Então, as escolas têm este programa. E o aluno começa, então, esse ESOL, né, daqui, ele tem 5 níveis. E o aluno vai subindo de nível, ele vai fazendo as provas, vai melhorando no seu inglês. Então, existe uma equipe na escola que vai ajudar esse aluno. Então, por exemplo, a aula de inglês que ele tem é uma aula de inglês com a professora que vai ajudá-lo a melhorar nessa língua. Claro que ele vai fazer as aulas de matemática, as aulas de história, de estudos tudo normal, de ciências, em inglês, tudo normal. O que acontece é que esse apoio existe. Nós tínhamos também aqui na Flórida um programa de tutoria de professores que iam para as escolas, professores da língua nativa daquele aluno. Então, professores de língua portuguesa que iam às escolas trabalhar em português, o conteúdo em inglês para aquele aluno. Então, ajudava o aluno a entender os textos de estudos sociais, de ciências, de matemática, e esse aluno, então, consegue acompanhar a escola. Então, os pais não precisam ficar com receio, não precisam dizer, eu preciso, então,
dar aula de inglês para essa criança antes da gente mudar para os Estados Unidos. Existe um apoio, né, para esse aluno. E, obviamente, esse aluno imerso num ambiente educativo que é todo em inglês, a aprendizagem é muito rápida, né, da língua. A aquisição da língua é rápida. É. E aí a outra preocupação que também vem é com que idade que eu posso colocar a criança no pré-jardim, por exemplo, quem vem com crianças mais pequenas, né? Com que idade que eu posso colocar a criança no pré-jardim ou no jardim aqui? Como é que funciona isso aí? As escolas públicas, elas têm um programa que eles chamam de VPK. Então, é um programa também gratuito, em que o aluno pode entrar aos 5 anos, 4 para 5 anos de idade. Ele vai ficar durante só meio período escolar. Ao meio-dia, a aula termina. É como se fosse o jardim de infância mesmo. Né? Os pais podem se inscrever nesses programas, nas escolas públicas que oferecem esse programa. O aluno começa desde essa idade. As escolas públicas, elas também têm um sistema de aftercare, que é um cuidado num contraturno, né? Então, o aluno sai da escola ao meio-dia e algumas escolas oferecem. Para o VPK, algumas escolas têm essa extensão de horário, então ele sai da aula normal ao meio-dia, mas ele continua na escola até 6 horas da tarde. Existe um custo para esse programa. Esse programa, depois do horário escolar, é pago, mas é uma quantia bem irrisória. Nesse momento, eu não sei te dizer exatamente quanto que se paga, mas é um valor mais simbólico, mais baixo, né? E que o aluno pode ficar nesse cuidado escolar. Quando ele entra no kindergarten, que é o jardim de infância, aqui a média é de 5 para 6 anos de idade. Então, um aluno já começa aos 5 anos de idade no kindergarten, na escola pública. E ele sai, né, num horário a 2 horas da tarde, e aí a mesma coisa, a escola oferece esse cuidado no contraturno, né, para que o aluno fique lá, já que os pais, muitas das vezes, não podem sair do trabalho para pegar o aluno às 2 horas da tarde, né? Exato. Não, isso é ótimo. Acho que isso é importante para as famílias brasileiras que querem vir para cá saberem se é que coloquem o filho na escola pública. Nós estamos falando somente, nesse caso, das escolas públicas, para a nossa audiência entender isso, que a escola privada é um pouquinho diferente. Bom, olha, eu venho para cá, meu filho estudou a 5ª série no Brasil. Ele precisa repetir a 5ª série aqui ou ele pode ir já para a sexta série? Como é que eu me certifico disso? Como é que eu consigo comprovar? E o sistema aceita esse currículo? O que eu tenho que fazer? Então, assim, ele terminou a 6ª série. O que a gente precisa lembrar é que o ano letivo aqui nos Estados Unidos é diferente do ano letivo no Brasil. Né? Fala um pouco sobre isso, é importante. Exato. Então, o ano letivo no Brasil, ele coincide com o final do ano mesmo, né? Então, as aulas terminam no Brasil final de novembro, o ano começa em fevereiro, o ano letivo vai até novembro. Nos Estados Unidos, o ano letivo começa em agosto. Alguns estados mais ao norte começam em setembro, depois do Labor Day, do Dia do Trabalho. Right. Né? Então, na Flórida, o nosso ano letivo começa em meados de agosto e vai até a primeira semana de junho. Então, digamos que o seu filho terminou a escola no ano regular no Brasil, ele terminou a 5ª série em dezembro. E vocês aproveitaram as férias de verão no Brasil para se mudarem para os Estados Unidos. Então, ele concluiu o ano escolar, ele tem o boletim, ele tem o histórico, agora vocês vêm para os Estados Unidos. Ele acabou a 5ª série. O que acontece? Ele vai chegar aqui
em dezembro, né? Ou em janeiro, depois das férias de inverno, entre Natal e Ano Novo. Ele já perdeu metade do ano letivo. Então, ele não vai pular de ano. Não Né? O vai que para ter e a volta, escola. Exato, ele não vai para a ele sexta série. repete o meio ano. Exato. Ele repete esse meio ano. E isso as escolas até preferem que o aluno fique esses 6 meses, né, estudando na quinta série. Por É quê? uma boa, Ele porque é vai, uma adaptação, né? exato, ele vai se adaptar ao sistema escolar, ele vai aprender o inglês. Então, por exemplo, se eu falar em termos de ensino médio, né? Digamos que ele tenha terminado o primeiro ano do ensino médio no Brasil. Né? Ele vai chegar aqui, ele tem esses 6 meses para se adaptar. O que a escola acaba fazendo com as matérias desses alunos? Bom, colocam algumas matérias eletivas, colocam língua estrangeira, inglês, né, para ele já ir Right. se habituando, uma aula de história, uma aula de geografia. Então, esse aluno já vai se adaptando. Quando o ano letivo terminar e quando ele recomeçar em agosto, ele já vai para o segundo ano do ensino médio. Né? Ah, Então, ele não repetiu ou não pulou o ano. Né? A gente nem encara como repetir, a gente encara mais como uma adaptação nesse tempo. adaptação, exatamente. Isso é muito bacana. Mas eu quero lembrar a família, os pais que têm o costume de tirar férias no final do ano. Aqui nos Estados Unidos vai acabar, então você tem que mudar seus planos. Presta bem atenção, não é verdade? É Aí é verdade, vai só. para o Brasil no inverno agora. Né? Sai Exatamente, daqui, exatamente. Para quem vai estava chegar no Brasil em acostumado a junho. sair pela lateral em novembro, dezembro, nós filtro de férias, vamos planejar nossas viagens há um ano. Bom, quando você vem para cá, você tem que repensar tudo isso. É bom lembrar aí, porque vai gastar o dinheiro e depois não vai poder viajar. Como é que vai ficar essa história? Né? Mas a gente viaja por eles, não é, Beatriz? É verdade, é É verdade. verdade. Isso, ó, vontade nunca falta para isso. A gente pode sempre fazer isso. Uma das coisas mais importantes que o pessoal sempre diz, bom, eu venho com visto de turista e enquanto o meu processo de imigração está andando e eu não tenho minha residência aqui ainda, o meu filho pode se matricular em alguma escola? Pode. Na verdade, esse é um ponto super importante. As escolas públicas, elas não pedem, elas não podem pedir nenhum status migratório. Vocês não vão ver nenhum tipo de espaço para marcar qual é o seu status Pergunta no migratório. questionário, né? Ninguém vai perguntar isso para você. Se você está legalizado, qual é o seu visto, se você tem green card, se você tem cidadania, absolutamente nada. Agora, você precisa ter uma residência. Eu vou até voltar um pouquinho naquela pergunta anterior que você me fez, que é o seguinte: quando vocês saírem do Brasil, vocês precisam sair com alguns documentos que são super importantes para a escola aqui. Vocês precisam sair com o histórico escolar do aluno, de todo esse período escolar que ele fez. Muito bom. Tá? Então, assim, eu vou chegar e eles vão perguntar: bom, mas como é que você comprova que ele fez a quinta série no Brasil? Como é que você comprova que ele passou de ano? Então, vocês precisam trazer o boletim escolar, vocês precisam trazer o histórico, né? O boletim daquele ano letivo que ele terminou, mas o histórico escolar daquele aluno. É importante a certidão de nascimento do aluno, isso é importante, é um documento, e, se possível, a caderneta de vacinação. Porque a escola, para você entrar na escola, em qualquer série, não apenas no fundamental primeiro segmento. Você precisa estar em dia com as suas vacinas. E a escola vai pedir um exame médico para você entrar. E o exame médico do seu pediatra do Brasil, não é do médico do Brasil. Né? Existem formulários que o médico aqui nos Estados Unidos preenche
para que vocês levem à escola na hora de matricularem as crianças. Então, quando vocês chegarem, vocês vão fazer uma consulta com o médico, e esse médico vai ver a caderneta de vacinação, vai ver o que o aluno já tem em termos de vacina desde o Brasil e vai atualizar a vacina de acordo com o que precisa para ele entrar na escola pública daqui. Então, é importante que venha na sua mala esse documento. Precisa ser traduzido, Beatriz? Não precisa ser traduzido. Né? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Você pode trazer. O histórico escolar não precisa ser traduzido, o boletim não precisa ser traduzido. Tá? Então, isso é importante. É importante que você tenha uma residência, um comprovante de residência. De endereço então, por exemplo, isso aqui, quando ele chegar. Então, ele não vai pedir o seu status migratório, mas ele vai pedir um comprovante de residência. Você precisa ter um endereço fixo aqui, que vai ser comprovado de que maneira? Como se eu já acabei de chegar? O seu contrato de aluguel, né? Então, já deixa eu fazer uma ressalva aí. Deixa eu fazer uma ressalva aí nesse ponto. A gente precisa falar antes, porque na minha área a gente conduz essa parte residencial. Se você quer comprar um imóvel ou então fazer a locação de um imóvel para você morar. Então, esse é um passo antes de você trazer a família. Você já entra em contato com a gente, nós organizamos tudo isso, aí você vai para a escola. Decidimos em que área que você quer morar e aí segue essa orientação dada aí, né, Beatriz? É exatamente isso. Então, isso é importante. A escola vai pedir o seu comprovante de residência, porque as escolas, a escolha da escola está relacionada ao lugar onde você mora. Né? Right, então, porque dentro daquela zona, né? Mas antes Exatamente. de entrarmos nessa parte aqui, eu acho que uma pergunta que o pessoal deve fazer, e eu sei que fazem. Mas como é que eu encontro médicos brasileiros? Eu não falo inglês, como é que eu faço? Eu encontro médicos brasileiros ali que podem me ajudar? Encontra médicos brasileiros que podem te ajudar. A Flórida tem dependendo de onde você vá, né? Há médicos brasileiros, sim. E a maioria dos médicos fala espanhol. Então, também é uma facilidade na hora da interpretação, por exemplo, da caderneta de vacinação, no caso. Né? Isso é muito importante. Então, para você vir para cá, primeiro, buscar o local de moradia. Passo número 1. Uma vez decidido o local de moradia, você começa a fazer o processo de registro da escola para os filhos. Isso é muito importante. E também é necessário saber o seguinte: se você quer a escolha da escola é muito importante, porque tem escolas classificadas. E fala um pouco dessa parte de classificação das escolas em termos de grau, A, B, C e D. As escolas vão ser qualificadas de acordo com os exames, os resultados das provas que os alunos fazem, né? Eles fazem provas de matemática, eles fazem provas de leitura, fazem prova de escrita. Então, existe uma numeração uma pontuação, que vai qualificar aquela escola. Mas aquela escola também ela é qualificada em termos de índice de formatura das crianças. Então, qual é o nível, né, de, por exemplo, uma escola de ensino médio, quantos alunos concluem o ensino médio e estão prontos para ir a uma universidade? Então, é uma equação, né, dos exames dos distritos escolares, dos exames do Estado, da pontuação percentual daqueles alunos que conseguem concluir o ensino médio, e cada escola, no final do ano escolar, todos esses exames vão ser analisados, né, e vai sair um resultado, que é uma letra naquela escola. Então, a gente diz que, claro, os pais geralmente escolhem, né, um lugar de residência
onde as escolas têm os índices maiores de nota, como, por exemplo, escolas de nível A e nível B. Né? Então, Right. isso é uma importante consideração na hora de qual escola frequentar e onde eu quero morar. Né? Muito bom. Falamos exatamente sobre essa zona aqui. E eu posso, por exemplo, se eu estudo numa escola A, digamos, um exemplo, escola situada na cidade de Doral, mas eu não quero, eu moro em Doral, mas eu não gosto das escolas, ali, eu quero ir para uma escola de Pembroke Pines. Eu posso ir? Na verdade, você, em princípio, não pode ir. Né? Não pode. Não pode. O que eles fazem existe um zoning, né? Uma região de zoneamento daquela, exatamente, territorial, daquele né? distrito. Então, existe um programa dentro, né, do sistema público da Flórida que é o que eles chamam de School of Choice. Né? Yeah. Então, por exemplo, eu não vou tão longe, eu não vou para Pembroke Pines, porque isso significa que quando eu mudo a minha zona escolar, digamos que, por exemplo, eu moro em Sweetwater e eu quero ir para numa escola, eu quero frequentar uma escola que está em Doral, porque aquela escola tem uma nota maior do que a escola onde que me corresponde, né, do lugar onde eu moro. Eu preciso justificar. Porque o que o sistema diz é o seguinte: toda família quer o melhor para o seu filho. Né? Se aquela escola em Doral tem vaga, eu que moro em Sweetwater, por exemplo, que dá uns 10 a 15 minutos de Doral, eu vou me inscrever para aquela escola da minha escolha, né? Esse School of Choice. Então, primeiro, eu tenho que ver se a escola tem vaga para mim. Segundo, eu preciso justificar por que eu quero tirar o meu aluno de uma escola C, que é perto da minha casa, e ir para uma escola A. Porque todo mundo gostaria de fazer isso. Eu quero pagar um aluguel mais barato, eu quero morar num lugar muito mais barato, mas eu quero usar uma escola de pessoas que pagam mais imposto, pagam mais caro pelas suas casas, e as escolas têm um nível A. Então, como é que isso funciona? Senão seria maravilhoso. Eu pago um aluguel muito mais barato e vou estudar numa escola de excelência. Não funciona muito assim, não. A escola precisa ter vaga e a escola precisa oferecer algum tipo de programa que o seu filho quer fazer, mas porque o seu filho tem um talento, uma expertise, alguma coisa. Então, por exemplo, a minha escola oferece português. Eu sou filho de brasileiro e eu moro um pouco mais longe. Onde eu moro, as escolas não oferecem português, mas eu gostaria que o meu filho aprendesse português. Então, na minha justificativa, eu vou dizer, essa escola é a minha escola de escolha, porque onde eu moro não oferece português e o meu filho é brasileiro e eu gostaria que ele mantivesse a língua, então eu quero me candidatar a essa escola. Eu já vi que essa escola tem vaga e eu gostaria que meu filho, então, frequentasse essa escola. Então, esse movimento pode, mas não o movimento de qualquer um. Eu vou para um lugar mais em conta e agora eu vou para uma escola com um nível mais alto de nota. Isso não funciona assim. Claro, e aí tem uma pergunta, como é que a escola vai ficar sabendo que eu realmente quero que o meu filho estude português naquela escola, e depois, se ele não estudar, como é que fica esse critério? Se ele não estudar, fica um mês ou dois só para cobrir aquela questão e depois ele vai para outro curso? É obrigatório ele seguir nesse curso que os pais escolheram? A razão pela qual ele está indo para aquela escola? Na verdade, como é que eles monitoram isso? Não, no início monitora porque a sua grade, né, o seu horário escolar vai ser bom. Eu quero que ele estude português, então ótimo. Esse aluno vai estar
num curso de língua portuguesa. Mas Right. depois, ao longo dos anos, pode ser que ele mude isso, né? Ele já acabou os 2 anos de português, ele já está naquela escola e ele vai continuar naquela escola. Tá? Muito bem, nós estamos entrando para um minuto do nosso comercial. Já já regressamos com a grande mestre do mundo acadêmico aqui do estado da Flórida, Beatriz Carrillo. Já já regressamos. Oi, eu vim falar especialmente com você e para você. Como está a saúde interior do seu negócio? Está faltando um ziriguidum para tudo ficar melhor? É semeando conexões que as novas oportunidades surgem e também geram-se boas histórias e rendimentos. Mas para se conquistar o sucesso, é preciso ter calibre para enfrentar os desafios e realizar um bom negócio. Ter verdadeira propriedade naquilo que se fala e informa Brasil para gerar autoridade e ganhar seguidores. Não é sempre que se mete o louco. Temos que observar o meio ambiente, com responsabilidade e planejamento para que o check-in seja efetivo por todos os cantos do Brasil. Brilhar a sua marca, sua empresa, seu negócio aproxima a América e você, porque atualmente o público está dropizando na TV. Você não quer ficar apenas provocando, deseja efetividade para ficar meta show. Afinal, entre elas, tudo é possível para se alavancar as vendas, gerar resultado e criar uma trajetória digna do CineDoc. Até mesmo se você pensar na TV infantil, tem um universo de possibilidades. Então, o que você está esperando para melhorar a sua visibilidade neste Brasilzão sem fronteiras? Venha juntar-se à TVIN. Acelera comigo! Bem-vindo ao nosso programa América, você com o Paulo Schneider. Estamos aqui com a grande expert Beatriz Carrillo falando sobre o ensino do Departamento Público do Estado da Flórida, focado na região do sul do estado, Miami, Doral, essa região toda aqui, vocês brasileiros conhecem muito bem. E a Beatriz é a nossa expert dessa área. Beatriz, falando um pouco sobre a performance do aluno na escola pública, como que isso afeta a escola pública, a performance do aluno na escola pública, como que isso afeta ao nível universitário, se uma vez que ele passa pela high school e vai buscar uma universidade? Como é que é muito diferente da escola privada? Na verdade, não é diferente da escola privada, né, no sentido de que as escolas de ensino médio começa já no middle school, né, no fundamental do segundo segmento, em que o aluno tem as disciplinas e essas disciplinas podem ser oferecidas como aulas de excelência acadêmica, que a gente chama de honors, ou então de advanced placement, que é o AP. Escolas oferecem o IB, que é o International Baccalaureate. Escolas oferecem programas Cambridge, que são programas de excelência acadêmica também customizados pela Universidade, né, de Cambridge. Então, o aluno pode ser um aluno regular, né? Aquele aluno que a gente diz está na média, né? Ele passa, né? Com uma média C, que seria aqui um 2. Um aluno B, né? É um aluno C mesmo, né? Não é nem um aluno B. C, é um aluno C. Um aluno, está naquela médiazinha. E ele passa de ano, e ele pode passar a vida inteira dele assim, com essa média, né? Mas a gente na beira do abismo. Aluno. Exato, a gente não quer esse aluno, né? A gente quer, e assim, eu brinco dizendo que você pode ser um Toyota Corolla 2000, né? Porque esse carro vai continuar te levando para os lugares, não tem problema nenhum. Mas você pode ser uma Maserati 2025,
né? Com todo o O que você conforto. prefere, né? E o que você prefere? Porque, na verdade, é carro, tudo é carro, né? Vai te Claro. levar para os lugares, mas de que forma vai te levar? De que forma, exatamente Né? como? De que De que forma que maneira você vai você vai chegar? chegar? Você Exato. vai De que chegar se maneira você vai arrastando ou chegar? você vai chegar com moral, né? Tranquilo, confortável, sem, né, se preocupar se o carro Dor vai de te dar cabeça, problema no meio do exato, caminho, se você vai precisar de um reboque ou não, né? exato. E é exatamente isso. Agora, as escolas têm programas para todo tipo de aluno. O que, que a gente quer? A gente quer que um aluno no ensino médio ele seja capaz de fazer as aulas mais difíceis, porque este também é um critério de admissão nas universidades. Qual é o rigor acadêmico que você deu aos seus anos escolares, né? Ah, eu fiz as matérias avançadas, eu fiz minhas horas comunitárias, porque também isso acontece aqui diferentemente do Brasil, né? O aluno, para se formar, ele precisa de 60 horas comunitárias. Mas a gente também não quer 60 horas comunitárias, a gente quer um mínimo de 100 horas comunitárias. E isso é muito fácil de conseguir. São 4 anos de ensino médio. No Brasil, lembrando, são 3 anos de ensino médio, Eu aqui ia são fazer essa 4, pergunta, né? São 4 muito anos importante. de ensino médio. Então, ele tem 4 anos para conseguir 100 horas comunitárias, o que significa 25 horas comunitárias por ano. Por Então, ano isso é letivo, muito fácil muito bom. de conseguir. E isso dá a ele uma bolsa de estudos Muitos que se créditos. chama Bright Future, né? Aqui na Flórida. Cada estado, lembrando assim que cada estado é autônomo em educação. E cada estado tem os seus programas, né? Mas o rigor acadêmico continua sendo o mesmo, as mesmas matérias avançadas, as mesmas precisa ter hora comunitária, precisa ter um rigor acadêmico, precisa ter notas altas nos testes distritais. Então, tudo isso é importante. E ele vai construindo esse currículo dele em cima de programas de excelência, seja um programa Cambridge, sejam aulas de AP, sejam aulas do International Baccalaureate. E essas médias vão aumentando. Então, uma média regular, né, desse aluno que a gente falou em C2, aqui o sistema vai a 4, né? No Brasil a gente tem 10, né? Aqui a nota máxima é 4, com uma nota A. Então, de 3,5 a 4, o aluno é um aluno A, por exemplo. Só que essas matérias mais avançadas vão dando a esse aluno uma média maior, vão aumentando a média desse aluno, a tal ponto que vários alunos se formam com a sua média 6,8, 7,2. Mas como de 4 ele pulou para 6,8? Porque as aulas que ele fez foram aulas de rigor acadêmico, né? E que foram aumentando essa média do aluno. Tá? Então, o que a gente quer desse aluno de high school? A gente quer notas altas, a gente quer horas comunitárias, nós queremos que ele seja envolvido de alguma forma na escola, que ele mostre algum papel de liderança, e quando se fala em papel de liderança, ele pode ser um capitão de um time, de algum esporte que ele goste, Right. ele pode fazer música, tocar um instrumento, fazer parte dos clubes, fazer parte das sociedades honorárias. Tem sociedade honorária de física, sociedade honorária de matemática, sociedade honorária de português também, de espanhol. Então, ele vai apresentando, na hora que ele tiver que se candidatar para a universidade, ele for apresentar o currículo dele, ele vai mostrar que ele é um aluno que não está preocupado apenas com o rigor acadêmico, mas ele está preocupado em ele faz trabalho voluntário, ele participa das atividades extracurriculares da escola, ele tem envolvimento na sua comunidade, que pode ser um envolvimento na igreja, por exemplo, né? Ele pode participar
do grupo de jovens, do time do bairro, Claro. enfim. Né? Então, ele vai mostrar que ele não é só um aluno acadêmico, é o que a gente chama de well-rounded, né? É um aluno completo. E é isso que as universidades, na verdade, estão buscando. Ah, muito interessante. Dentro desse quadro, na parte a nível de high school, você fala que tem um ano mais importante que o outro da sua performance, por exemplo, para conseguir uma bolsa de estudo a nível estadual ou federal. Qual é o ano acadêmico mais importante? Que eu sei que tem dentro desse quadro, desses 4 anos. Isso é muito importante, acho que a família brasileira precisa saber muito disso, porque muitas vezes os filhos não sabem, os pais às vezes não dominam o inglês, então não vão buscar essa informação a fundo. Então, qual é esse ano chave que quando o filho entra para como é que você fala agora, high school no Brasil, como é que chama isso? O ensino médio. Ensino médio, né? Qual é esse ano chave? Bom, a gente pensar em ano-chave, todo mundo fala que é o 11º ano, né? O penúltimo ano. Por quê? Porque esse é o ano em que você está fazendo todos os testes, o SAT, o ACT, os testes que vão aprovar, né? Esse aluno também na universidade. As universidades pedem números nesse teste. Então, qual seria um bom número, por exemplo? O teste vai de 400 a 1.500, se é o número, ou 1.400, se eu não estou equivocada, e ter 1.300 é um bom número, 1.320 é um bom número. Então, cada universidade começa diz, né, qual seria um número interessante para os alunos terem, para eles serem admitidos. Algumas universidades nem pensam mais nesses números. Algumas universidades ignoram esses exames e querem ver o aluno como um todo. Mas é muito difícil, a gente diz, o 11º ano é um ano crucial, mas é muito difícil aquele aluno que começa o 9º ano se arrastando, se arrasta no 10º ano também, querer fazer tudo de uma vez no 11º ano. Então, é um ano importante porque a sua média precisa estar alta, as suas horas comunitárias já precisam estar, né? Você não vai começar a fazer hora comunitária no 11º ano. Não vou fazer nada no 9º nem no 10º, vou esperar para fazer as 100 horas no 11º e no 12º. As notas precisam estar boas desde o início, né, do ensino médio. Mas o 11º ano é aquele que conta bastante, porque é o ano que você começa a fazer a sua candidatura, as inscrições para as universidades, certo? Então, no 11º ano é que você vai começar a fazer essas inscrições. E veja bem, os alunos precisam de cartas de recomendação. Quem dá essas cartas de recomendação para o aluno? Os professores. E se você for aquele aluno que dorme meio durante a aula, que não faz o dever, que vem para a escola, a gente brinca, né, antigamente, para comer merenda só, para usar o celular e conversar com seu amigo, muito difícil o seu professor escrever uma boa carta de recomendação para você. Esse professor vai escrever, ou ele vai dizer para você, vem com outro professor se, né, ele não quer escrever uma carta de recomendação para você, ou então ele vai fazer aquela carta genérica. E a universidade não quer a carta genérica, né? A universidade quer ver o que aquele aluno tem de especial, o que aquele aluno vai trazer para uma universidade, né? Qual é a contribuição que esse aluno vai trazer para mim, né? Então, é importante que ele se destaque em relação aos outros alunos. E o professor, mais do que ninguém, com esses anos de convivência, é a pessoa indicada para fazer a carta de recomendação. Então, a gente tem que estar preocupado com isso desde, na verdade, o 1º ano do ensino médio. E detalhe, eu vou falar uma coisa que o pessoal talvez não vai talvez não gostar muito, mas eu vou falar. Não é propina, não é com dinheiro que você compra um professor aqui, tá? Não adianta você ter dinheiro, chegar aqui, tá aqui
5 mil, 10, 15 mil. Não. Esse é um problemão, até porque você pode ser reportado aqui e, segundo algumas, eu não sei, não tenho prova disso, mas já ouvi histórias bem interessantes de até pais e alunos serem expulsos da escola. Então, não venha com essas coisas, exige do aluno que ele está aqui para estudar, que ele está aqui para aprender. É um grande país, é uma oportunidade gigante que seu aluno tem aqui, que seu filho tem aqui. Tá? Não é para qualquer um, não é para todo mundo, nem todos têm essa mesma oportunidade de estarem aqui, de poderem estudar nesse grande país. Está certo que não é o melhor ensino do mundo, mas é o mais procurado. Mas é o mais procurado. Se você olhar hoje, as grandes empresas, as maiores empresas do mundo, fugindo um pouquinho do assunto, mas já voltando, das 30 maiores, elas estão aqui. Então, das 30 maiores empresas do mundo, tem 27 aqui, que eu quero dizer. 27 são americanas. O que eles procuram? Eles procuram profissionais daqui. Eles querem pessoas daqui, eles querem alunos, eles querem estudantes, querem graduados daqui. E o estado da Flórida hoje está se despontando como um dos maiores estados dos Estados Unidos. A mão de obra precisa aqui da mão de obra gigante. No mundo da tecnologia, no mundo da medicina, no mundo acadêmico, em todas as áreas, faltam experts. No futuro vão faltar muito mais. Tem hoje, no ano passado, para quem está ouvindo a gente, é a nossa audiência, a média dos últimos 7, 8 anos eram de 290 mil pessoas que mudavam para o estado. Só em 2024, 475 mil pessoas mudaram para esse estado. Esses alunos vão estudar, os filhos desses pais, dessas famílias vão estudar por aqui, mais escolas vão ser construídas. Precisamos de... E ali vem empresas para cá, vem trabalho. Então, quando você não aproveitar ou deixar seus filhos fazer bem o que eles querem aqui, não é bem assim. Não perde essa oportunidade. Seja firme com os seus filhos. O mundo aqui, o mundo acadêmico aqui é bom. As oportunidades aqui são gigantes. Você tem um filho graduado aqui, através das universidades, ele não quer mais morar aqui, mas ele pode morar em qualquer parte do mundo. Ele domina o idioma fluentemente e é graduado aqui. Isso aumenta o currículo numa proporção gigantérrima, contra o concorrente seu que vai aplicar para um trabalho num outro país que não tem o currículo daqui, não domina o inglês. Então, você está aqui, aproveita, investe, porque vale a pena. Isso nos leva a uma pergunta muito diferenciada agora, Beatriz. E a gente tem muitos pais que vêm para cá com filhos com uma certa dificuldade ou com problemas, né, de aprendizado. Existem algumas escolas aqui que têm programas mais específicos para crianças que têm um pouco mais de dificuldade para aprender. Temos sim. Então, vantagens que a gente encontra, né, nas escolas. Programas, por exemplo, de aulas extras, até para crianças que estão com dificuldade em algumas das disciplinas. Então, existem aulas depois do horário escolar para ajudar esses alunos nas suas dificuldades. E as escolas públicas aqui são escolas preparadas para receber alunos com necessidades especiais, né? Então, são escolas inclusivas, né? Muitas das escolas nos Estados Unidos têm programas para alunos com dificuldades de aprendizagem, com diferentes dificuldades, não apenas com dificuldades de leitura, ou com dislexia, ou com dislalia. Existem escolas que trabalham com alunos com problemas psicológicos, alunos com cegueira, alunos que andam em cadeiras de roda. Então, assim, e os professores também estão preparados para receber esses alunos nas suas salas de aula.
alguns alunos que tenham, por exemplo, umas dificuldades um pouco maiores do que outros e que não podem estar em salas inclusivas, isso é, com alunos que não apresentam as mesmas dificuldades, existem profissionais que vão cuidar especificamente daqueles alunos com dificuldades. Então, as escolas aqui, as escolas públicas, então você não vai precisar, por exemplo, pagar uma escola para atender ao seu filho, certo? As escolas têm Um condições departamento separado. tem um departamento para cuidar da aprendizagem do seu aluno, do seu filho, com um currículo individualizado, se for esse o caso. Existem profissionais que vão às escolas para trabalhar em braille com os alunos, para ajudar esses alunos a fazerem as suas atividades. Então, de novo, né? É importante que os pais façam um trabalho de casa, né? Usando nomenclatura educacional agora. É importante que vocês façam um trabalho de casa. Vocês saibam onde vocês querem morar. É importante que vocês vejam as escolas da região onde vocês querem morar. Que escolas atenderiam melhor ao seu interesse? É sempre bom vir. É claro que nem todo mundo tem condições de dizer, bom, eu vou dar uma olhada, vou ver, vou conhecer as escolas. As escolas abrem para tour, as escolas abrem para você conversar com a administração, com os conselheiros. Então, você marca, olha, eu gostaria de visitar a escola, eu gostaria de ver quais são os programas que vocês oferecem, eu gostaria de saber qual é a documentação que eu preciso levar. Então, fazer realmente essa pesquisa vai ajudar muito quando você mudar, porque é menos, a gente diz que assim, é menos um estresse dentro desse momento de mudança e de adaptação que você tem. Então, eu falo como mãe agora, né? Quando o filho da gente está bem, quando o filho da gente está na escola, está adaptado, tudo está bem para a gente. A gente consegue trabalhar em paz, a gente consegue organizar a casa, né? Comprar os móveis. Então, assim, porque a criança pode entrar na escola a partir do momento em que ele tiver toda a sua vacinação e toda a sua documentação feita. Ele não precisa ficar em casa, né? Então, ele já estando adaptado na escola, a adaptação da família também vem, né, de uma maneira mais fácil. Eu imagino que você conhece, Bia, o professor, o médico Gadia, né? Sim. Ele é um expert na saúde de crianças com autismo. E a preocupação de certas famílias que vêm com crianças com autismo e tudo mais, aqui nós temos um volume até, de certa forma, meio alto. A escola, como é que as escolas públicas têm departamentos separados também para crianças com autismo? Tem um certo grau? Ou como é que funciona isso? É um departamento de educação especial da escola. Tá? Então, isso enquadra naquilo que você falou ou é outra área? Todas as dificuldades. Não, todas as dificuldades. Seja ela uma dificuldade de comportamento, seja uma dificuldade de aprendizagem, leve ou um pouco mais avançada, seja um aluno com autismo, tem um departamento de ensino especial. Claro que existe todo um diagnóstico que precisa ser feito primeiro com aquela criança, a escola vai entrar em contato com os pais, vai entrar em contato com os médicos, se precisa, o aluno já está diagnosticado, vai haver uma entrevista com os pais, uma entrevista dependendo da idade do aluno com o próprio aluno, e a escola faz o que é um plano de ensino individualizado para aquela criança. Então, existe um formulário que, depois de toda uma avaliação, esse formulário vai ser preenchido pelo profissional da escola e um plano curricular, um plano de ensino vai começar a ser estabelecido.
todos os professores daquele aluno recebem esse plano. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos que precisam se sentar à frente. Eles se distraem muito se eles se sentarem ao fundo da sala. Right. E eu preciso estar chamando esse aluno, por exemplo, o tempo todo. Né? Então, não é assim a distração comum que a gente tem. Eu estou meio distraído, estou pensando em outra coisa. Não, é uma distração que vai prejudicar o rendimento daquele aluno na escola. Então, por exemplo, ele precisa estar sentado à frente, eu preciso estar mais atento àquilo que ele está escrevendo, e eu vou chegar perto dele e falar, olha, você precisa fazer isso assim, assim. Será que, às vezes, uma informação que eu dou para uma turma inteira como um todo, eu faço isso primeiro, mas depois eu vou sentar perto daquele aluno e eu vou simplificar as instruções. Às vezes eu dou 3, 4 comandos para a turma, mas para esse aluno o comando vem de cada vez. Então, olha, primeiro você precisa fazer isso, depois você vai fazer isso, mas eu só sei que é assim porque existe um plano de ensino individualizado que eu recebo para cada aluno que apresenta determinada dificuldade e para que isso minimize ao máximo, né, as retenções, as notas baixas, o desestímulo, o problema de comportamento, porque se aquele aluno não está entendendo ou não está fazendo o trabalho, de repente ele está brincando, ele está implicando com o coleguinha do lado, né? Então, às vezes ele é até levado à direção da escola porque o professor não conhece, ou o aluno ainda não foi diagnosticado e não conhece o comportamento do aluno, acha que ele é só mal criado, né? Acha que ele quer fazer bagunça na sala de aula, quando na verdade não é. E as escolas estão preparadas para isso, é importante ver se a sua escola tem esse apoio, esse departamento de SPED, né, de educação especial, e o plano vai ser feito, e os professores vão ficar cientes, e os pais, os professores, a direção da escola, os coordenadores, todos vão estar trabalhando juntos para que esse aluno seja bem-sucedido na escola. Isso é muito importante. E tem um detalhe também, que antes de fazer essa viagem para cá, definitivamente, né, faça um passeio, visita o estado, se quer estudar, quer colocar seus filhos, venha, se for a Flórida, vem para cá, passa um período e conversa com alguns profissionais nessa área para sentir o clima e ver onde é que você vai se adaptar melhor, né? Que tudo é muito importante. Lembrando que você está entrando num outro país. Os costumes são diferentes, os vizinhos são diferentes, as casas são diferentes, o idioma é diferente, a cultura é diferente, a comida é diferente. Tudo é diferente aqui, mas é tudo adaptado. Nós nos adaptamos, então estamos vivos, então você também pode. Então, uma boa preparação é sempre muito, muito, muito importante. Então, deixa tudo no quadradinho, bem informado, bem na ordem, caprichadinho no seu livro lá, e quando você chega para cá, você mostra para as autoridades aqui, eles vão adorar, porque uma das coisas mais importantes era estar preparado. O país gosta, as pessoas aqui gostam de pessoas que estão preparadas. Isso indica que vocês têm um grande interesse de entrar aqui. Beatriz, muito obrigado por toda essa maravilhosa informação. Eu realmente eu acho que essa é uma verdadeira aula, né, acadêmica aqui para quem quer vir para cá. Eu acho que cobrimos muitos assuntos, acho que também para quem vai assistir esse vídeo, para quem vai assistir nessa entrevista, eu acho que você deu assim uma boa fechada, fechou todos os ângulos aqui, para quem precisa ou quer vir para cá, sabe por onde ir com essa entrevista sua. Então, como estamos chegando nos minutos finais, eu quero que você dê o seu desfecho e suas considerações finais. O meu desfecho, na verdade, seria como
os meus colegas professores falam dos alunos brasileiros, né? Eles falam dos alunos brasileiros com muito carinho, e eles dizem que os alunos brasileiros são os que vêm mais preparados para as escolas aqui, porque Olha aí. e é verdade, né? Então, isso é uma coisa muito legal para dizer, porque Muito parece assim, boa. eu vou no outro país e aqui não está valendo nada, e a educação daqui não é boa. Na verdade, não. Né? Por quê? Porque a gente tem o hábito do estudo, os alunos sabem como se comportar, sabem como respeitar, então são amigos, né? Então, isso tudo faz uma grande diferença quando eles entram nas salas de aula daqui. Então, eu acho que esse é um ponto super positivo, né, Muito bom. para a gente falar. E é muito importante que a gente pense assim: ele vai saber o inglês, se ele vier para a Flórida, tem o espanhol, tem muitas escolas oferecendo programa de português. Então, imagina as oportunidades e as possibilidades, né, que o seu filho É. vai ter por falar 3 idiomas, e às vezes mais. Pode ser que ele aprenda Right, alemão no Brasil, pode ser que ele aprenda right. francês, italiano, a gente Meu nunca sabe. caso, Não é verdade? Né? meu caso. Exato, depende da sua família, né? Da sua herança. Então, a gente tem muito a oferecer, né? Os brasileiros têm muito a oferecer e muito a crescer. Então, trazer essa na mala, né? Toda essa herança linguística e toda essa herança cultural, que a tendência é realmente uma tendência de sucesso. Beatriz, muito obrigado. Olha, realmente agradeço sua aula que deu para a nossa audiência. Muito gratificante ouvir tudo isso, principalmente que você falou que os americanos, os professores aqui adoram os filhos de brasileiros porque vêm preparados. Mas o povo brasileiro é bem quisto aqui, porque é um povo trabalhador, é um povo que cria poucos problemas, temos nossos indivíduos aí, mas que cada cultura tem, mas é um povo que vem para agregar. Isso é muito bacana, a gente ouve isso de muita gente. E não tenha medo, os pais, principalmente as mães e os filhos que vêm para cá que não falam inglês, daqui a 6 meses eles estão falando, você nunca vai poder parar eles, não, jamais. Esquece disso, não se preocupe com isso, não é verdade? É verdade, é verdade. Não, muito bom. Chegamos ao fim do nosso programa América e Você com Paulo Schneider, com a grande e ilustre Beatriz Cariello aqui. E vamos nos ver em breve, nessa próxima quarta-feira, aqui ao vivo, através da TV Interior. Um grande abraço e a gente se vê logo mais.